A paz, Senhor Jesus. Qual é o tamanho da nossa vontade de ser abençoado por Deus, de alcançar aquilo que almejamos ao longo da nossa vida, ou pelo menos em algum momento da nossa vida? Será que teríamos a disposição de ir até o final, lutando por algo, por alguém? Não dá para saber ao certo qual é o nosso limite. Acho que ninguém se conhece tão bem para poder ter na ponta da língua essa resposta. Só o Senhor conhece o nosso coração e sabe realmente até onde nós podemos ir. Mas tem alguém na Bíblia que pode nos dar uma lição sobre escolhas, sobre o desejo que havia no seu coração. Essa pessoa é Jacó. Jacó não nasceu para poder ser o líder da sua família e sobre ele não repousava uma promessa. Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão. Mas sobre Jacó não havia a mesma promessa que foi feita a Abraão, seu avô, e a Isaac, o seu pai. Isaac era o filho da promessa. Quando Deus se revela a Abraão, ele diz: olha, suscitarei descendência sobre Isaac, não sobre Ismael, teu filho com Agar. Havia uma promessa sobre Abraão e essa promessa se estendeu sobre Isaac. Mas o Deus do povo de Israel seria conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú, porque Esaú era o filho mais velho de Isaac e sobre ele sim repousava a promessa de Deus. Sobre ele repousava a primogenitura. Ele era quem tinha esse direito. Jacó não. Jacó era o enganador, o mentiroso, o ladrão, o indigno, o que não merecia, o que não podia, o que não deveria estar ali. São tantas coisas, né, sobre Jacó. Até os dias de hoje as pessoas culpam Jacó de culpas que ele não tem. Atribuem a ele características que ele não possui. Há uma grande confusão sobre o nome Jacó. O nome Jacó não significa usurpador, enganador, não. O nome Jacó significa aquele que toma pelo calcanhar ou calcanhar, porque a palavra calcanhar em hebraico, se você mudar apenas uma letra dela, você não tem calcanhar e sim usurpador, ladrão. E quando Esaú se revolta com seu irmão, injustamente, diga-se de passagem, ele diz: por isso que tu és Jacó, por isso que teu nome é usurpador. Ele usa um trocadilho e ele se vale dessa semelhança entre as palavras calcanhar e usurpador, e ele diz que, olha, teu nome deveria ser usurpador, esse é teu nome, porque é isso que você é. E até os dias de hoje Jacó é acusado de ser usurpador, de ter roubado a bênção de seu irmão. Ele não roubou. Seu irmão voltou do campo com fome, cansado, e lhe foi oferecido um guisado e ele escolheu. Ele quis, ele não foi obrigado a trocar a sua primogenitura pelo guisado. A escolha também foi de Esaú, e palavra naquela época valia mais do que documento lavrado em cartório. Então, a partir daquele momento, Jacó se põe na posição que ele deveria se pôr, que era a posição de seu irmão Esaú, quando o pai, Isaac, ia proferir a bênção da primogenitura. E quem é abençoado é Jacó. E aí não seria mais o Deus de Abraão, de Isaac e Esaú, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando seu irmão fica sabendo do que tinha acontecido, seu irmão se enfurece e diz que quando o seu pai morresse, ele mataria Jacó, por ter lhe roubado a bênção da primogenitura. Jacó, desesperado com aquele cenário, ele foge da casa de seus pais. Então, de repente, irmãos, tudo aquilo que ele planejou, que ele sonhou, tudo que ele idealizou, ele viu indo por água abaixo. O que lhe adiantava a bênção de uma primogenitura, de ser o herdeiro, de ser o patriarca, de ser ali o líder da sua família, se nem família naquele momento ele tinha mais. E ele sai da sua casa, deixa para trás a sua mãe, Rebeca, o seu pai Isaac, fugindo de seu irmão Esaú. Talvez ele nunca mais os visse, os seus pais. Atravessa o rio Jordão, saindo de Canaã, e vai para Padã Arã. E no caminho até Padã Arã, ele deita no chão, põe uma pedra sobre a sua cabeça, uma escada desce do céu, e Deus se revela a ele, lhe faz promessas incríveis, fala ao coração dele de uma maneira tremenda, trazendo-lhe uma esperança e um sentido para a sua vida, porque naquele momento não havia mais sentido na sua vida. E ele chama aquele lugar de Betel, e ele diz: quão terrível é esse lugar, porque Deus está aqui. Existem dois marcos na vida de Jacó. Quando ele atravessa o Jordão, fugindo de Esaú, indo para Arã, Betel é um marco. Quando ele atravessa de volta o Jordão, fugindo de Labão, seu sogro, 20 anos depois, o Val de Jaboque é um marco. Foram dois momentos que marcaram a vida de Jacó para sempre. Na ida, ele aprende a ter intimidade com Deus. E ele percebe que esse Deus seria o Deus da vida dele.
e que as escolhas que ele faria deveriam ser as escolhas desse Deus, por mais difíceis que fossem. Na volta, Deus marca ele, toca na juntura da coxa dele e ele passa a mancar, num sinal de total dependência, de que a sua caminhada seria diferente a partir daquele momento. Ele luta com o anjo a madrugada inteira e recebe a bênção. Que perseverança, né? Eu acho que a metade de nós teria desistido no início da madrugada. Mas aquele homem, ele não tinha o seu nome no hall dos grandes personagens bíblicos. Não seria um herói da fé nunca, mas o desejo dele de receber a bênção, de ter de Deus algo, uma porção especial, o colocou no hall dos heróis da fé. Decepções inúmeras, frustrações incontáveis, dúvidas. Eu acho que foi o que mais veio na cabeça de Jacó. Quando ele atravessou o Jordão, ele era um homem só. Quando ele voltou e atravessou o Jordão no caminho de volta, era uma família, 70 pessoas aproximadamente. Mais tarde, quando ele desceu o Egito, na grande fome, e foi se encontrar com o governador do Egito, que na verdade era o seu filho José, aquela família de 70 pessoas se tornou uma nação durante 400 anos. Naquele lugar, no Egito, uma nação com mais de 2 milhões de hebreus. Os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Não dá para saber os desígnios de Deus, não dá para saber o caminho dele para nós. Acho que compete a nós só seguir. Seja como for, seguir. Existirão alguns Betel na nossa jornada, lugar de comunhão, mas também haverá o Jordão, lugar de medo, de fuga, onde nós estaremos atribulados, angustiados, desorientados. Em outros momentos teremos os nossos vales de Jaboque, onde teremos que lutar contra Deus e prevalecer. E às vezes nós lutamos com Deus, né? Ou melhor, contra Deus. Brigamos, reclamamos, falamos: Senhor, por que isso? Não estou te entendendo. Eu não quero isso. Eu não estou afim mais disso. Por que, Senhor? E Deus vem e toca na juntura da coxa. Vai entender. Só sei que ele saiu dali mancando. E às vezes a gente sai mancando da luta com Deus, mais dependente do que entramos. Mas é assim que funciona. O Deus que guardou, orientou a vida, a jornada de Jacó, ele orienta, guarda, direciona as nossas vidas, em cada momento da nossa vida. Aqui, essa mensagem, eu não quero me prender a um tema, que é o tema mais explorado do canal, não. Eu estou falando da nossa vida cristã, da nossa vida como servo, como serva de Deus. Sempre falei isso, nosso maior objetivo aqui é ter o nosso nome contado no livro da vida. Essa é a nossa maior herança. Esse é o nosso descanso. Não será aqui, certamente não será aqui. Mas que assim como a fé de Jacó não morreu, que a nossa fé esteja viva em nossos corações. E que o Senhor, Ele guie o teu caminho, o meu caminho, a nossa vida, e Ele faça milagres, como Ele fez na vida de Jacó. Queria deixar com vocês essa breve mensagem. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.